Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 8 de julho. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, mantém a tramitação no Congresso da proposta de emenda à Constituição que institui estado de emergência e amplia o pagamento de benefícios sociais. O ministro considerou o princípio da separação dos poderes para negar o pedido de liminar apresentado por deputado federal. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O plenário do STF invalida a regra da Constituição de São Paulo e fixava prazo para governador regulamentar leis. Segunda turma do STF autoriza extradição de equatoriano envolvido em morte de enteada. E ainda, investigado no Supremo por fake news, divulga nas redes sociais falsa ligação de ministro com a igreja. O STF invalidou dispositivos da Constituição de São Paulo que estipulavam prazo para o governador expedir decretos e regulamentos, criavam novas hipóteses de crimes de responsabilidade e atribuíam à Assembleia Legislativa a iniciativa privativa para projetos de lei de interesse da administração pública. Por unanimidade, o plenário seguiu o voto da relatora, a ministra Rosa Weber. A ministra destacou que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, qualquer norma que imponha prazo para expedição de decretos e regulamentos, neste caso de 30 a 180 dias, viola o princípio constitucional da separação de poderes, configurando interferência do Legislativo em atividade própria do Executivo. A ministra apontou também a violação da competência legislativa da União na regra que fixou prazo para autoridades responderem aos requerimentos de autoria parlamentar. O ministro André Mendonça, do Supremo, negou o pedido de liminar para suspender a tramitação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição chamada de PEC dos Benefícios. A PEC institui estado de emergência e amplia o pagamento de programas sociais. O deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, autor do mandado de segurança, alegou que a PEC apresenta conteúdo incompatível com o que prevê a Constituição, viola o devido processo legislativo, além de apresentar vício de iniciativa na proposição da matéria. O relator do caso, o ministro André Mendonça, negou o pedido. Mendonça entendeu que, como a PEC ainda está em processo de formação, não há requisitos básicos para frear o andamento da proposta e que o pedido fere a separação entre os poderes, já que o poder legislativo tem legitimidade constitucional. O ministro apontou ainda que não foram apresentados requisitos mínimos para conceder essa liminar ao parlamentar. Para o magistrado, esse tipo de medida para interferir em uma tramitação de uma proposta deve ser algo excepcional. A ministra Carmen Lúcia, do STF, rejeitou o mandado de segurança em que o SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, que é o antigo CESP-UNB, pedia a anulação de um decreto da Presidência da República que o desqualificou como organização social. O SEBRASP argumentava que não descumpriu nenhuma cláusula de contrato, mas a ministra relatora entendeu que não há ilegalidade no ato, porque tanto a desqualificação como a qualificação como organização social é de livre escolha do Poder Executivo. Em sessão virtual, a segunda turma do Supremo autorizou a extradição de equatoriano acusado de participar da morte da enteada de 7 anos. O pedido de extradição foi feito ao Supremo pelo governo do Equador. Gabriel Eduardo Gonzalez Moya, de 40 anos, é acusado no Equador de participar do assassinato da filha de 7 anos da companheira dele. A mãe da criança, Letícia Balarezo, é acusada de praticar o crime. Letícia alegou que a filha caiu no chão quando as duas brincavam de boxe. Segundo o processo, a menina morreu por causa de uma fratura no crânio e contusão no tórax. Gabriel está preso preventivamente no estabelecimento penal de Corumbá, em Mato Grosso, desde novembro do ano passado. O casal era procurado pela Interpol. O relator, ministro Edson Fachin, disse que a extradição de Gabriel está de acordo com o tratado entre o Brasil e o Equador e com a lei de migração. Fachin rebateu a alegação da defesa do acusado de que não havia descrição da conduta de Gabriel e como ela se enquadra na lei penal. Na decisão, o ministro escreveu: o governo do Equador apontou a existência de um crime contra uma criança com descrição da atuação de sua mãe como autora
e menção de que o Gabriel seria o partícipe da empreitada. Além disso, na audiência, o equatoriano disse estar ciente da acusação, tendo inclusive apresentado os detalhes das imputações que lhe foram atribuídas. A extradição foi autorizada por todos os ministros da segunda turma do STF. O investigado por fake news voltou a divulgar notícias falsas, dessa vez envolvendo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A informação mentirosa que dizia que o ministro era presidente de igreja em Minas Gerais, foi replicada por vários perfis na internet e ganhou alcance nas redes sociais nesta sexta-feira. A postagem dizia que o ministro Gilmar Mendes faturava até R$2,5 milhões por ano e que o CNPJ da igreja estava vinculado ao CPF do ministro. No site da Receita Federal, é possível verificar que uma pessoa de mesmo nome, Gilmar Ferreira Mendes, aparece como presidente da igreja. Mas ao analisar o CPF, nota-se que se trata de um outro cidadão, um homônimo, ou seja, pessoa de mesmo nome. Isso porque o CPF não corresponde ao do ministro. O STF alerta para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias, para conscientizar a sociedade sobre a importância do papel de cada um, visando evitar a propagação de notícias falsas sobre a Corte e os ministros. O STF lançou a série #Verdades do STF, na qual informações falsas ou deturpadas atribuídas à Corte e aos seus ministros são corrigidas no site do tribunal. A série Verdades STF faz parte do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. Na página do programa, criado em agosto do ano passado, há várias notícias falsas que foram desmentidas. E quem souber de qualquer informação que não seja verdadeira sobre o STF ou os ministros, pode fazer a denúncia por e-mail desinformação@stf.jus.br. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a operadora Claro pelo envio excessivo de ofertas de produtos e serviços a uma consumidora. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação imposta pela primeira instância. A operadora Claro vai ter que indenizar uma consumidora em R$3 mil por danos morais por prática abusiva. De acordo com a decisão, as mensagens excessivas ofenderam os direitos de personalidade da cliente. A empresa pode receber multa de R$200 por dia de descumprimento. De acordo com a ação, em outubro de 2021, a Claro passou a enviar mensagens e ligações sobre ofertas nas quais a consumidora já tinha recusado. Apesar da cliente ter pedido à empresa a suspensão das chamadas, a operadora não desistiu e as ligações de marketing continuaram a qualquer hora do dia e da noite. A Claro alegou que a consumidora tinha meios de evitar o recebimento das ligações, como o cadastro do número no Não Me Perturbe, e por isso a atitude da empresa não geraria o dever de indenizar. A alegação que não foi aceita pela Justiça. Criada em 2019, a plataforma Não Perturbe permite aos consumidores bloquearem chamadas de call center. A seguir, brasileiros são condenados por envolvimento em sequestro e morte de empresário no Japão. Voltamos em instantes. Eu saúdo de maneira bastante efusiva e com grande alegria estes 20 anos da TV Justiça. Primeiro, sobre o aspecto institucional, porque já se disse que república é o governo com vistas ao interesse público em público. E o Supremo Tribunal Federal, ao se dispor a deliberar em público, atende o ideal republicano. Dois brasileiros foram condenados a 30 anos de prisão por envolvimento no sequestro e morte de um empresário na cidade de Nagoya, no Japão, em 2001. O crime foi por disputas entre integrantes do grupo mafioso japonês Yakuza. Ao todo, 4 brasileiros, 2 deles até hoje não identificados, participaram do sequestro do empresário japonês em setembro de 2001.
Sob o comando de um comparsa japonês, eles atacaram, sequestraram e mataram a vítima. A mulher dele, que presenciou a abordagem, tentou gritar por socorro, também foi baleada, mas sobreviveu. A sentença da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo atende a pedidos do Ministério Público Federal, que denunciou a dupla em 2017. O MPF passou a atuar no caso após requerimento de cooperação internacional das autoridades do país asiático por meio da transferência do processo ao Brasil. Os réus poderão recorrer em liberdade. E a 4ª turma do STJ entendeu que não houve responsabilidade objetiva do metrô de São Paulo na morte de uma passageira que foi atropelada por um trem depois de sofrer mal súbito. O acidente ocorreu em outubro de 2010 na estação de Barra Funda. O viúvo e os filhos da falecida, que tinha 29 anos na época, ajuizaram um pedido de indenização por danos morais e materiais, apontando que o serviço prestado pela companhia teria sido defeituoso. Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que houve defeito na prestação do serviço e omissão do transportador. Por reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa, a Corte Estadual concluiu que ela deveria indenizar os familiares da vítima, mesmo na ausência de culpa. No Superior Tribunal de Justiça, o metrô de São Paulo e a seguradora sustentaram que, na responsabilidade objetiva, é preciso haver a demonstração do nexo causal entre o dano e a atividade do agente supostamente causador. Alegaram que não houve defeito no serviço, pois o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da passageira, que, sendo portadora de epilepsia e apresentando sintomas de crise como dores de cabeça, preferiu entrar sozinha na estação, em vez de procurar atendimento médico. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que no âmbito das relações de consumo, somente existe responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço quando houver defeito, e desde que esse defeito seja a causa dos danos sofridos pelo consumidor, o que não ocorreu, pois o serviço estava funcionando em condições normais, inclusive quanto à fiscalização do local. O ministro afirmou não haver dúvidas de que o acidente decorreu de caso fortuito, devido à convulsão sofrida pela passageira na estação, que não seria possível antever ou prevenir. Por maioria, a 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Para os ministros, não foi provado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, se reuniu com o empresário Flávio Rocha. Ele foi agraciado com a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho. O encontro aconteceu no gabinete da presidência do TST em Brasília. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, homenageou com a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho o empresário Flávio Rocha, presidente da rede de vestuário Riachuelo. A medalha é um reconhecimento a autoridades e membros da sociedade civil pelos trabalhos prestados ao país. O significado dela se destina a grandes empreendedores e para nós aqui do Tribunal Superior do Trabalho, que hoje se engalana em homenagear primeiro um grande empresário brasileiro e que orgulha não só a Justiça do Trabalho, mas orgulha também, sobretudo, 40 mil servidores, colaboradores que essa empresa possui e que se sentem honrados em pertencer a um grupo que se preocupa, sobretudo, com a inclusão social, a diversidade. O empresário ressaltou que a homenagem é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela empresa ao longo de 75 anos de história. Reforça exatamente o nosso propósito, o que nos tira da cama os meus 40 mil colegas de trabalho para reforçar esse propósito, que é gerar empregos. Então, essa deferência aqui pelas mãos do presidente Emanuel Pereira realmente tem uma representatividade muito maior do que todo o reconhecimento que a nossa empresa tem tido ao longo de todos esses anos. O TST condenou o Bradesco a pagar a aprendizes contratados no estado de Santa Catarina os pisos salariais e benefícios estabelecidos nas convenções coletivas dos bancários, quando o valor for considerado mais vantajoso.
O Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina pleiteava, por meio de uma ação civil pública, que fossem estendidos aos aprendizes os direitos previstos na Convenção Coletiva dos Bancários. A entidade alegou que os aprendizes têm direito ao piso da categoria por estarem matriculados em cursos do setor bancário. O Bradesco argumentou que não há na Convenção Coletiva dos Bancários a previsão mais favorável a aprendizes e que não se poderia modificar a norma para conceder o piso. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina reformou a sentença de primeiro grau que havia condenado o Bradesco a pagar o piso e as diferenças salariais dos últimos 5 anos aos aprendizes do Estado. O TRT também suspendeu a multa fixada de R$ 30 mil por aprendiz prejudicado a cada mês em que fosse verificada a irregularidade. O regional entendeu que as convenções coletivas de trabalho não continham cláusula que estendesse a aprendizes os mesmos direitos previstos aos bancários da categoria pessoal de escritório, entre eles o piso salarial. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso de revista do MPT na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, observou que a CLT garante aos aprendizes o salário mínimo hora, salvo em condições mais favoráveis. O ministro destacou ainda que a Constituição Federal proíbe a discriminação do trabalho do menor. A Constituição garante ainda a jovens e adolescentes que trabalham o acesso à escola e aos direitos trabalhistas e previdenciários. Segundo o ministro, a orientação jurisprudencial número 26 do TST veda a discriminação dos empregados menores em cláusulas que fixem salário mínimo profissional. Por isso, ainda que a norma coletiva dos bancários não faça menção a aprendizes, os benefícios nela previstos devem ser estendidos aos jovens de 14 a 24 anos, inclusive o piso salarial da categoria. A decisão foi unânime. No próximo bloco, a gente mostra como funciona um tribunal do júri. Voltamos já. 20 anos de TV Justiça. Parabéns a essa emissora que nas últimas 2 décadas pôde trazer a realidade do Poder Judiciário, a polêmica das suas decisões, a importância do estudo aprofundado de teses jurídicas e principalmente pôde levar a população à esperança no Poder Judiciário voltado para a paz social e para a efetiva solução dos conflitos. Você sabe como funciona o Tribunal do Júri brasileiro? E como são escolhidos os jurados para compor o Conselho de Sentença? Veja agora na reportagem produzida pela Justiça do Rio Grande do Sul. O Tribunal do Júri é o órgão do Poder Judiciário brasileiro em que 7 jurados leigos, presididos por um juiz togado, decidem as causas que são apresentadas. Além deles, participam o promotor de justiça, o advogado, o réu, o escrivão, policiais militares, funcionários da justiça e ainda podem estar presentes testemunhas e espectadores. Inicialmente, ele funciona como um processo normal, né? Há a denúncia, a defesa e o juiz de primeiro grau, ele chega num determinado momento que chama-se a sentença de pronúncia. Ainda é o juiz singular que toma essa posição. E o réu pronunciado, ele vai a júri. São sorteados e notificados previamente 25 jurados que irão comparecer ao julgamento. Para fazer o alistamento, o cidadão precisa ter mais de 18 anos, não ter antecedentes criminais, ser eleitor e concordar em prestar esse serviço de forma voluntária. Os candidatos podem se alistar junto ao Tribunal do Júri de sua cidade, apresentando cópia da identidade e CPF, certidão negativa criminal e atestado de bons antecedentes. A Justiça também pode pedir a autoridades locais, associações e instituições de ensino que indiquem pessoas para exercer a função. O servidor público aposentado Ari Reinaldo Endres foi jurado durante anos. Ele relatou que foi uma experiência agregadora para a vida. Que a gente se depara com as mais variadas realidades, né? Escabrosas ou não tão escabrosas, tão cruéis ou não tão cruéis. E a gente aprende a ser gente. Isso que eu levo de lição
que eu me sentia que eu estava cumprindo o meu dever de cidadão brasileiro. Na abertura dos trabalhos, são sorteados 7 para compor o conselho de sentença. A defesa e a acusação têm o direito de recusar até 3 jurados sem qualquer justificativa. Os 7 jurados entram em processo de incomunicabilidade a partir daquele momento. O que significa a incomunicabilidade? Eles não podem trocar ideias entre eles sobre o júri. E durante o julgamento, o jurado não pode dar nenhum sinal explícito de que ele vai condenar ou absolver. Porque como é que é feito o voto? O juiz faz uma pergunta e o sujeito responde, através de uma cédula, sim ou não. Passa um oficial da justiça com um saquinho, ele deposita o voto válido num saco e o voto inválido no outro saco. Certo? Então deu. Tantos sim, tantos não. Bom, ele simplesmente isso. O jurado simplesmente diz se o réu está condenado ou não. Quem fixa a sentença, a pena na sentença, é o juiz. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o juiz Fábio Francisco Esteves. Além das entrevistas, dos programas aos quais eu participei, foram muito especiais, eu celebro algo que para mim é fundamental para uma democracia, para uma sociedade, para os direitos, que é a educação em direitos para a cidadania. E a TV Justiça realiza esta missão, realiza esse objetivo com primor. É com os seus programas, com as suas ações, apresentações, com a temática abordada pela TV Justiça, que nós hoje possibilitamos que cidadãos e cidadãs tenham acesso a uma informação preciosa acerca dos direitos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve a prisão de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henri Borel, no Rio de Janeiro, em 2021. Segundo denúncia do Ministério Público, Monique teria se omitido ao permitir que o outro réu do processo, o ex-vereador Jairo Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, agredisse a criança até a morte. No habeas corpus ao STJ, a defesa pediu a transferência da ré para uma unidade prisional do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar do Rio ou a substituição da prisão por medidas cautelares. Para o ministro, a Corte Fluminense fundamentou devidamente o restabelecimento da prisão, de modo que não há flagrante ilegalidade que justifique o deferimento de liminar em regime de plantão. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 5ª turma, sob relatoria do ministro João Otávio de Noronha. E a gente vai terminando a edição de hoje com imagens do STJ iluminado de verde em apoio à campanha de conscientização sobre os riscos e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. O Instituto Nacional do Câncer estima que até o final do ano o Brasil deverá ter mais de 36 mil novos casos da doença. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço alerta para a importância da detecção precoce desse tipo de câncer, que pode alcançar até 90% de cura se tratado no início. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.